Só avisar o pessoal do terceiro período aqui que eles estão querendo o link. Que questão de link aqui, ô Fernando? Vai. O pessoal enxergar bem, ué. Depois pra não dizer, não viu o link, aí por isso que não entrou. Ué, tem o pessoal do terceiro período aqui já, ué. A Hélida tá aqui. Cadê esse povo, gente? O Calixto entrou agora. Deixa eu ver quem mais aqui que tá faltando. O D'Angelo explicou para mim que não vai poder. A Andressa tá fazendo, não tá fazendo mais, né, gente? Mas ela tá lá no grupo. Vai, tá. Se eu não me engano, ainda tá do grupo. Pra manter ela mesmo? Pode deixar, ué. Uai, então tá, né? Por mim, fica. Não tem problema, não. Gente, deixa eu ir abrindo aqui o material, porque aí a gente já começa, tá? Ok. Cadê? Imagem. Achei, matriz. Deixar tudo abertinho aqui pra gente trabalhar, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Enquanto vai abrindo aqui, eu vou abrindo outro. Aguenta aí, gente. Tô abrindo aqui a BNCC aqui. Vou beber uma água. Bebe aí. Minha agendinha aqui.
E é bendito da imagem minha que não aparece. Tá indo. Apareceu, danadinha. Aí, agora a gente começa. Vê se chegou mais gente. Ó, já tem 10 pessoas. Vou botar para gravar. E a gente já começa. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Com muito prazer que eu recebo vocês mais uma vez nessa tarde de quinta-feira, dia 24/9. Estamos começando a aula aí exatamente às 14h12. Então, primeiramente gostaria de fazer uma retomada com vocês aí de alguns conteúdos. Boa tarde, Hélida. Nós estamos aí então com a prática do ensino médio, né? Prática pedagógica do ensino médio. E a gente vai dar uma retomada aí por conta até mesmo da semana passada nós não tivemos a aula e que vocês vão receber essa aula gravada pela plataforma, tá? Plataforma tão desejada por mim, que seja liberada tão logo para vocês, tá? Então, o desejo que eu tenho aí de liberar isso aí o mais rápido possível para vocês. Assim que eu terminar essa reunião de hoje com vocês, estou retornando para a faculdade para que eu consiga, pelo menos, avançar e lá com o pessoal do EAD e liberar o mais rápido possível, pelo menos a parte básica dessa plataforma, que eu já estou toda semana falando para vocês, né, de liberar, de vocês acessarem as aulas gravadas, enfim. Então, creio que hoje, graças a Deus, pelo menos essa parte de aulas gravadas, eu libero para vocês no sistema, tá? Primeiramente, assim, só fazer uma organização diferente que eu venho fazendo agora nas minhas aulas. Estou fazendo chamada, tá, gente? Porque, professor, mas tem aluno que não consegue estar aqui à tarde, né? Por conta dessa situação toda, se reorganizaram para poder ter uma tranquilidade financeira e tal, por conta de estar online. Beleza, eu sei disso, mas ao mesmo tempo também eu preciso de valorizar quem está aqui. Isso é o óbvio, né? Então, quem está aqui, quem está assistindo as aulas todas as semanas, as aulas ao vivo, eu preciso de valorizar isso aí, tá? Professor, mas depois eu pego a aula gravada, não tem problema. Sim, não tem problema, mas a sua participação ao vivo, ela vale mais, tá? Stephanie, tá aí? Tô. Vocês vão falar, deixa eu só... Eu vou fazer diferente, eu vou fazer pelo... Calixto, tá aí? É eu, firme e forte. Firme, Calixto. Cíntia? Presente. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Cleverton? Tô aqui. Hélida? Presente. Cadê o seu nome, Hélida? Tá aqui com o Calixto. A Stephanie já falou, Fernando Presente. tá ligado no 12. Opa. Grande Felipe, E aí, professor? tudo bem? Vitor Hugo, não? Meu. João Guilherme Zaguri. E aí, gordinho? Tá feliz, João, né? você tá sumido, hein, João? Oi. Ué, tô, né? Uma vez na vida que meu Botafogo chega nas oitavas de final, tem que curtir com o povo, né? Cadê, Ganhou um galera? dinheirinho? Tem vascaína aí? Não. Ixi, contou pra nós que é vascaína. Ganhou quanto, João? É 1 milhão que ganha? Oitava de final? Você sabe? Ô, não prestei atenção, mas é uma boladinha boa, viu, gordinho? Eu acho que é. É quanto, filho? Quanto, Felipe? 2.600. Nossa, 2.600.000. aí dá pra... Klemer, não tá. Adriana, Trancou.
Adriana trancou mesmo, gente? Trancou. Eita. Pedro. Pedro tá aí. E o Marcos Reis. Marcos Reis também não. Esse aí. O D'Angelo não. O Alisson também não. É estranho, o Alisson não fica faltando. Bem, pessoal, então vamos lá, olha só. Eu vou... Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte, a gente precisa de dar uma retomada e eu gostaria muito que ao liberar as aulas para vocês lá, que vocês dessem uma olhada no material, que vocês assistissem às aulas. Ué, Gustavo, peraí. Ô, Gustavo, não falei seu nome não, foi mal. Presente, meu querido. Tranquilo, presente. Só faltou Estevam, tal, D'Angelo, Calixto, Felipe, Vitor, Clêmio, Adriana, Pedro e Marcos. É isso aí, tá certo. Bem, pessoal, então, assim, eu gostaria que vocês assistissem às aulas, tá? É óbvio que vocês têm a opção de passar para frente alguns pontos, essa parte introdutória mesmo, né, que a gente fica aqui na conversa, né, então vocês podem passar para frente e pega mais o conteúdo mesmo, assim, pra vocês terem um enfoque maior no conteúdo, tá? Eu vou começar falando com vocês a respeito de matriz curricular, qual é a matriz do ensino médio, a gente precisa de compreender essas matrizes de ensino médio. Todo esse material, pessoal, ele vai estar disponível para vocês, lá na plataforma. O grande problema que a gente tem na plataforma, às vezes, é o acesso, né? Que às vezes nem sempre vocês conseguem ter um acesso fácil pela plataforma. Então, o que eu vou sugerir para vocês, às vezes, né, se vocês quiserem, que em algum material que vocês queiram, eu tenho todo esse material aqui no meu notebook. Então, assim, eu posso passar para vocês pelo WhatsApp, né? Então, vocês lá no grupo falam, professor, manda tal material para a gente aqui, porque fica mais fácil eu ter ele gravado aqui no meu celular, do que toda vez que for precisar, ter que acessar a plataforma e abrir pela plataforma, estudar pela plataforma, entendeu? Então, assim, para facilitar esse processo, né, para que vocês tenham essa possibilidade aí de ter esse material também no WhatsApp de vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela daqui um pouquinho com vocês e a gente entender um pouquinho a nossa matriz do ensino médio. Eu gostaria de ter trabalhado com ela no início, mais no início, mas eu não tinha acesso a ela, e aí a minha colega lá da escola conseguiu, a secretária, ela conseguiu essa matriz. Eu tava tendo acesso dessa matriz só pela internet, e eu encontrava só a imagem muito pequena dela. E aí procurei bastante também procurei bastante também na plataforma da Secretaria da Educação e não consegui achar. Então, assim, aí eu consegui agora, então acho que é interessante a gente discutir um pouquinho essa questão, e assim não vai ser demorado, a gente falar um pouquinho da matriz curricular do ensino médio, vocês terem uma percepção de que nós perdemos em algum momento da nossa trajetória da educação física, isso eu não estou falando do tempo que vocês estão na faculdade, nem tampouco o tempo que eu estou enquanto profissional de educação física, mas ao longo desse processo da educação física escolar, a gente vem perdendo espaço. E isso acaba sendo culpa de nós mesmos, profissionais, na atuação, no ramo, dentro da escola. Então, acho que é importante a gente até fazer uma reflexão a respeito dessas questões, de fazer uma reflexão do porquê. Por que que isso vem acontecendo? Lá no ensino fundamental, nós tínhamos 3 aulas de educação física por turma. No ensino médio, nós tínhamos 2 aulas de educação física por turma. Então, isso é muito complicado quando a gente faz uma ligação, e eu acho que isso é importante vocês analisarem, mesmo que eu não esteja vendo vocês aí, e esteja dando aula para a tela, é importante a gente analisar o seguinte, a reflexão de fazermos uma ligação da carga horária com a questão financeira, tá? Esses dias eu estava conversando com a turma, e falando assim, vejam só,
para eu fazer acontecer uma carga horária de aulas, eu preciso de dar aula para a escola inteira. Ou seja, aquele professor de português que tem 4, 5 aulas por turma, às vezes ele precisa de pegar no máximo 5 turmas, 6 turmas, ao tempo que eu, enquanto educação física, preciso de pegar todas as turmas da escola, né? Então são 12, 15 turmas. Aumenta o trabalho? Óbvio que aumenta o trabalho, porque eu tenho alunos de 15 turmas, e o professor de português tem alunos para 5, 6 turmas, vocês estão entendendo? Então, é menos trabalho burocrático, é menos pauta para preencher, é menos notas para lançar, é menos conteúdo para planejar, então tudo é menos, né? Então, isso tudo precisa de ficar claro para vocês quando a gente está no ensino médio, quando a gente está na educação, no ramo da educação, né? Hoje eu recebi um desabafo de um professor amigo de escola particular que, por conta da pandemia, eles suspenderam as aulas de educação física. Não está tendo aula de educação física online nas escolas, na maioria das escolas particulares de Trindade. Olha só para vocês verem o tanto que é complicado isso. Mas será que isso talvez não esteja um reflexo também do trabalho que nós, profissionais de educação física, estamos desenvolvendo? O que o professor de educação física vem fazendo nessas aulas online? O que ele pode promover? Porque quando veio a pandemia, isso assim, eu tô entrando em outro assunto, só para a gente ter uma noção da coisa. Quando veio a pandemia, eu que participo de grupos aqui no WhatsApp de colegas de educação física, de professores, a primeira coisa que veio, olha só para vocês verem um absurdo, a primeira coisa que veio foi a satisfação de vários professores, de que não tinha como dar aula de educação física online e que ele ia ficar de boa. Olha só, hein? Então agora a gente vai ficar de boa, hein? Não tem jeito de dar aula online. Só que não pensa nas consequências disso. Ele não pensa nas consequências disso. Ao tempo que a gente precisa de nos reinventar, né? De buscar novas estratégias, novas possibilidades. O que eu procurei de conteúdo, o que eu procurei de material, o que eu procurei de atividades que poderiam ser feitas à distância, eu corri atrás para que eles nem imaginassem, nem colocassem como suposição de que poderiam baixar minha carga horária porque eu não estaria dando aula. Para vocês verem a ideia. Então, isso é uma questão profissional, né? Aí a gente pensa assim, poxa, por que na escola particular, então, cortou a educação física? Então, assim, a gente precisa de buscar essas informações. Gente, vou colocar o cabo aqui no meu notebook, porque agora que eu vi que está assim. Essa era a hora que a gente conversava. Tem que separar. Avaliativo do... Não, tá. É professor. Será que travou o computador? A internet tá ligada? Se travou. Travou mesmo, ele não tá se mexendo. Se eu tiver ficando quietinho, tá muito massa, porque eu não tava mexendo, não. Professor Ederson? O Fernando. Será que ele tá ouvindo nós? Ele saiu. Mary.
E aí, Fernando, como é que tá? Tudo dentro? Como que é, pai? Tá sem áudio agora. Liga o microfone. Na hora que eu coloquei o cabo aqui para ligar, o notebook desligou. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Vamos continuar, então. E aí, a minha preocupação em relação a essa questão da carga horária, ela tem que vir à tona. Então, como que vai ser nossa vida, se a gente for pensar daqui a alguns anos, se o governo continuar pensando nessa derrubada da carga horária, né? De ficar derrubando essa carga horária a todo momento. Então, eu vou mostrar a matriz curricular para vocês e, nesse exato momento, já começo com essa matriz, para vocês terem essa compreensão de que é possível que a gente tenha uma outra proposta para que a nossa carga horária se estabeleça, tá? Eu vou dar uma lembradinha com vocês em relação à carga horária. Eu falei com vocês isso lá na estrutura, a gente falou de carga horária, a gente falou de salário de professor, teve uma galera que ficou satisfeita, falou, nossa, então o professor ganha até bem, o professor ganha, reclamar não pode não. Então aqui, eu estou com a imagem da matriz curricular do ensino médio, tá? Então aqui, a gente tem uma matriz nova, pessoal, de acordo com a BNCC. A gente fala que a matriz é uma matriz, hoje, é uma matriz de 25 horas. A nossa matriz curricular, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, é uma matriz de 25 horas. De 25 horas, isso quer dizer que as aulas do ensino médio, elas voltam a ter uma carga horária de 5 aulas diárias. Então, 5 aulas por dia, tá? Então, a gente agora tem novamente 5 aulas por dia, de forma que a escola começa com aulas às 7 da manhã e termina às 11h25, tá? À tarde, do mesmo jeito, das 13 às 17h25, tá bom? Só o noturno que tem uma compensação diferente por conta do horário e não ficar muito tarde, mas mesmo assim a aula termina lá começa às 19 e termina por volta de 22h25, 22h30, tá? Então, só para a gente ter uma lógica aí, para esse entendimento, que a gente está falando de carga horária com 5 aulas por dia. O que eu gostaria que vocês entendessem é isso aqui, ó. Vocês estão visualizando aí, galera? Tá tudo certo? Tudo certo, professor. Posso continuar aqui, tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, pessoal, as séries, tá? Então, a primeira série, segunda série, terceira série. Aqui já está até os anos, tá? Aqui é uma carga horária que se estabelece em 2020, 2021 e 2022. Então, a gente está com o ensino médio aqui da primeira série. São as disciplinas de primeira série, as disciplinas da segunda série e as disciplinas da terceira série, certo? Aqui a gente tem o componente, as áreas de conhecimento, que são aquelas mesmas que a gente tem lá na BNCC, né? Dentro, lá quando a gente vai lá no início da BNCC, a gente vê as áreas de conhecimento. Linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática, ciências humanas e tá, beleza. Às vezes a gente só fica mais voltado à área de linguagens, porque a educação física está dentro da área de linguagens, certo? Então, essa é a noção que a gente vai ter por sermos da área de educação física. Mas aqui eu quero que vocês tenham uma noção geral. O que a gente tem na educação física, no ensino médio, mas de uma forma geral, tá? Em comparação a outras disciplinas. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos falando por séries, tá? Eu tenho aqui o português, a língua portuguesa, que tem 4 aulas semanais, né? Então, tem 4 aulas na primeira série, 4 aulas na segunda e 4 aulas na terceira. Vocês estão com papel e caneta aí para anotar? Se vocês não tiverem, eu só quero retomar uma coisinha com vocês aí de carga horária, tá?
Vocês podem pegar um papelzinho aí? Pode Só para falar, pra vocês irem anotando, para vocês terem a noção de carga horária. Noção de carga horária, tá? Então, por exemplo, se eu dou 14 aulas, desculpa, primeiro vocês colocam assim, uma aula é igual a 50 minutos, beleza? Uma aula é igual a 50 minutos. Então, não vamos entender carga horária assim, eu falo para você, nossa, eu dou 40 aulas. 40 aulas não significa que seja 40 horas. Não significa que seja 40 horas, beleza? Se a gente for pegar 40 aulas, isso vai dar quantos minutos? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, uma aula é igual a 50 minutos, beleza? Tanto na escola particular quanto na escola pública. Se eu dou 14 aulas, eu recebo por 20 horas. Beleza? Se eu dou 14 aulas, eu recebo por 20 horas. Tá? Se eu dou 28 aulas, eu recebo por 40 horas. Se eu dou 28 aulas, eu recebo por 40 horas. A gente tem um meio termo aí, vocês podem colocar até um asterisco nessa próxima que eu vou falar. Se eu dou 21 aulas, eu recebo por 30 horas. Por 30 horas. Ok? Copiaram? Não existe concurso público que oferta ao professor a possibilidade de 60 horas. Ué, professor, mas como assim? Tem uma amiga minha que trabalha por 60. É um termo que se fala de forma errada. Não existe trabalhar por 60. Você trabalha por 40 mais substituição. Professor, é a mesma coisa de 60? Sim, pessoal, é a mesma coisa, como se fosse 60 horas. Mas você não existe isso de forma legal, de forma constitucional, tá? Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, eu tenho que falar de forma correta. Então, o professor, se ele quiser trabalhar mais de 40 horas, ele pode? Pode. Ele trabalha por 40 horas e ele pode ainda dar mais 14 aulas de substituição. Então, ele pode dar mais 14 aulas de substituição. Financeiramente, isso é igual, professor? Sim, é igual. É igual. Tá? É como se você pegasse aí, ó, 14 não é 20? É como se você pegasse 14. Tá? 3 vezes 14 vai dar o total de 60. Certo? Certo. Depois, no finalzinho aqui, como eu já falei isso com vocês, eu vou abrir de novo a tabelinha do Sintego, só para vocês terem essa noção disso em reais, em dinheiro. Mas a minha preocupação aqui, ela não é a financeira. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte mais burocrática. Vejam só, para um professor de educação física receber por 40 horas, só para vocês terem uma ideia, para um professor de educação física receber por 40 horas, ele tem que dar quantas aulas? Perguntei para vocês. 28. 28. Só estou com um aluno aí, gente? Eu já ia responder. Para eu dar 40 horas de aula, eu tenho que dar quantas aulas? 28. 28. Para eu dar 20 horas aula, eu tenho que dar quantas aulas? 14, beleza. Vamos para o que é padrão. O que é padrão, professor? 40 horas. 40 horas é o padrão que a gente tem. Vamos fazer um cálculo em cima assim, de uma matéria que tem uma carga horária boa, uma carga horária alta, que é a tal do português e a tal da matemática. Né? Quantas turmas o professor de português, vocês que vão me dizer isso aí,
Quantas turmas o professor de português tem que pegar para completar 28 aulas? Para completar 28 aulas. Umas 6? 6 vezes 4, 24. Falta uma, né? São 7, então. 7 turmas. Então, o professor de português, ele vai ter uma convivência com 7 turmas na escola. Ele precisa de ter 7 turmas. Pronto. Com 7 turmas, ele vai ter a sua carga horária de 28 aulas. E vai receber por 40. Beleza? Ficou Certo. claro isso aí? Tá. Agora veja o coitado do professor de educação física. Quantas turmas que o professor de educação física no ensino médio tem que dar para ele completar uma carga horária de 28 aulas? Ele tem que ter, portanto, se ele for professor só de ensino médio, gente, olha que trem custoso. Ele tem que ter quantas turmas, gente? Pera aí. Quantas turmas que o professor de educação física tem que ter? Vocês não estão errados, não. É isso mesmo aqui, ó. Ele só tem uma aula por turma. Então, quantas turmas que ele tem que ter para dar 28 aulas? 28? 28 turmas. Vocês estão percebendo a dificuldade disso? 28 turmas. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão entendendo? Mas eles conseguem só em uma escola esse tanto de aula? Não, não consegue. Tem que ir para mais escolas normalmente, né? Isso. Eu estou preocupado porque ninguém está conversando comigo aqui. Vocês estão aí, gente? Eu tô aqui. Eu Tá? também tô. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo beleza? Tudo beleza, professor. De boa. Ah, então tá bom então. Então, só para vocês terem ideia. Deixa eu abrir aqui de novo. Só para vocês terem ideia, então. Olha só. Professor, então como que o senhor faz na escola? Lá na escola, ainda bem que tem o ensino fundamental. Que no ensino fundamental são 2 aulas por turma, né? Então, assim, para eu completar minha carga horária na escola, eu tive que pegar todas as turmas da escola. A escola funciona só de manhã e à tarde, tá? Então, eu tive que pegar todas as turmas de manhã, todas as turmas à tarde e mais um projeto de iniciação esportiva que eu tenho para completar minha carga horária. Então, eu tenho um projeto na escola. O governo, não é todo lugar, né? Mas em Goiás, você pode desenvolver um projeto de iniciação esportiva, que você pode receber por esse projeto até 14 aulas. Olha. Até 14 aulas, tá? Então, tem um projeto de iniciação esportiva na escola, que eu recebo 14 aulas, tá? Então, galera, só para vocês terem uma ideia, que a gente precisa de mostrar serviço, tá? A ideia é que a gente precisa de mostrar serviço e a gente pensar um pouco mais nessa questão do planejamento. Porque, olha só, se a gente for multiplicar isso por alunos, olha só, o professor de português, ele tem 7 turmas. Se a gente jogar aí 40 alunos por turma, ele tem 280 alunos. 280 alunos. Ao tempo que o professor de educação física, para completar a carga horária dele, pensando, obviamente, né, gente, falar assim, nossa, professor, mas só no ensino médio, é óbvio que o professor de educação física ele vai ter uma carga horária no ensino fundamental também, né? Na verdade, é o fundamental, já que tem 2 aulas, não é? O fundamental são 2, né? E o ensino médio é só uma, gente. O ensino médio só está com uma. Tá? E aí a gente tem uma outra demanda de problema aqui, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? Mas assim, o que vocês, profissionais de educação física, da escola, da licenciatura, precisam de pensar? Precisa de pensar nessa questão de carga horária. Porque se a gente ficar falando só de conteúdo, né? Tá, mas e a sua vida? Como que vai ser sua vida dentro da escola? A sua organização de horário? Quantas aulas que você vai ter? Quantas aulas que você pode ter? Entendeu? Então, assim, não é possível que nós, da educação física, saiamos de uma formação acadêmica
e tendo que pegar aulas em outra disciplina, né? Isso não justifica a gente pensar isso. A gente pensar que vai pegar aula em outra disciplina, tá? Peraí, gente, só um pouquinho. Piotinho, vai para lá. Então, a gente precisa de pensar nessa situação, né? Assim, não, então tá, eu vou pegar aula de educação física, mas eu também vou pegar aula lá de biologia, né? Porque são áreas afins. Não, mas eu formei em educação física, né? Então, eu sou professor de educação física. Às vezes, nos é solicitado isso? Sim. Mas eu, de forma nenhuma, falo, não, a minha área é educação física. Nem que eu tenha que completar a carga horária em outra escola, mas a minha área é educação física. Mas né? isso Então, acontece mesmo? Tipo, acontece, principalmente quando a gente é efetivo. Quando é efetivo, eles nos solicitam que a gente também tape o buraco de outra matéria. Mas a gente pode negar se quiser, né? Só se você quiser. Né? Pode negar também. Aí você for pensar assim, poxa, mas o que eu vou fazer? Minha carga horária, vou melhorar minha carga horária? Eu pego essas aulas. O fato de você pegar outra disciplina, você está desvalorizando a sua formação. Você desvaloriza a sua formação. Então, o professor de educação física que vai para a escola, ele é professor de educação física. Né? Então, essa seria a lógica para a gente compreender essa prática mesmo, né, no ensino médio, principalmente, que foi onde a gente perdeu um certo espaço. Tá? Então, assim, a gente tem um outro probleminha que eu falei para vocês. Ó. Na sequência, vocês vão ver ali, ó, no quadro da educação física, eu tenho uma aula na primeira série, uma aula na segunda série, e olha a terceira série. Não tem nada. Aí, eles estão fazendo o seguinte, eles estão jogando a possibilidade de educação física entrar como flexibilização curricular, que foi a discussão que se teve, eu não sei se vocês se lembram, que virou modinha só porque o Faustão, no Domingão do Faustão, falou. Não sei se vocês se lembram disso. Que iam tirar a educação física do ensino médio com a nova LDB. Foi bem ali, após as Olimpíadas, veio com essa discussão. Não sei se vocês se lembram, não faz muito tempo não, gente. Apareceu na televisão que ia tirar a educação física do ensino médio e tal. Beleza. Eles vieram com um discurso que não seria desse jeito, né? Não seria nesse formato, que a educação física era importante e tal, mas enfim. Eles tiraram a educação física aqui da terceira série, aliás, mentira, eles não tiraram a educação física. Eles transformaram algumas das matérias, né, como flexibilização curricular, proposto dentro da BNCC, tá? Essas disciplinas, que é a novidade no ensino médio, que são as disciplinas eletivas. O que são disciplinas eletivas? São aquelas disciplinas que são escolhidas pela própria unidade escolar de acordo com a realidade da escola. Então, a realidade da escola exige que se tenha, por exemplo, uma disciplina que fala sobre turismo local. É importante? Sim, muito importante. É como se a gente estivesse aproximando a educação, né, o ensino médio, de uma formação profissionalizante, tá? Isso é muito interessante, né? Mas aí vem do professor de educação física não admitir tais situações, né? Por que mexer com a educação física? Por que alterar a educação física? Tá, então vamos mexer na educação física? Vamos. Mas então eu tenho o direito de pegar uma disciplina eletiva. Eu quero pegar uma disciplina eletiva, né? Então, por exemplo, lá na escola onde a gente faz o estágio, na escola que eu trabalho, a gente tem essas disciplinas que são eletivas, que é o Projeto de Vida, Matemática do Cotidiano, Prevenção a Riscos e Combate a Acidentes, Turismo Local, Excursão e Turismo, Empreendedorismo, Administração e Economia, Gestão Financeira, Ética Profissional e Cidadania, né? Então, essas disciplinas são disciplinas eletivas, tá? Eu posso ter uma demanda
de uma disciplina específica para a nossa área, para a área de saúde? Podemos. Eu posso ter uma disciplina que tem uma aproximação com a educação física, ou que a gente faça uma discussão a respeito dessa área? Posso, né? Então, por exemplo, nessa situação toda, eu tive como possibilidade essa disciplina que é o Projeto de Vida, tá? Então, a gente tem essa aula que é Projeto de Vida, mas que eu faço uma relação muito mais próxima com essa área de educação física, com a área de saúde. Eu pensei em Projeto de Vida porque eu também tenho essa possibilidade de da gente fazer um discurso para o aluno que está terminando a terceira série e ir para a FUG, ir para a faculdade, entendeu? Então, assim, essa é uma proposta, questão de mercado, né? Então, assim, eu pensei mais para o lado empreendedor, para o lado de levar esse aluno mesmo para lá. Então, é uma situação, tá? É uma situação que a gente está vivendo hoje. Queria que vocês entendessem isso aqui. Professor, então, eu tenho as disciplinas que são comuns, que são as conhecidas, que eu imagino que vocês foram os clientes dessas disciplinas, correto? Vocês foram alunos dessas disciplinas, eu fui aluno dessas disciplinas. Vocês tiveram na formação da educação básica de vocês essas disciplinas. Por mais que alguns de vocês já tenham terminado o ensino médio já tenham um certo tempo, mas vocês tiveram essas disciplinas. O que diferencia hoje com a atual BNCC, e isso precisa de ficar muito claro para vocês que estão vendo essa matéria, seria o que, galera? Seria o que? O núcleo de articulação BNCC, flexibilização curricular. Então, agora, a gente tem essas disciplinas eletivas que são incorporadas nas diferentes séries do ensino médio. Viram aí, né? Então, só para vocês terem uma ideia, Projeto de Vida, ele tem nas 3 séries, tá? Matemática do Cotidiano, ela tem na 1ª série. Prevenção e Risco e Combate a Acidentes, na 1ª série. Turismo Local, ela aparece na 1ª série, tá? Cadê? 22. Projeto de vida é relacionado ao quê, professor? Projeto de Vida, a gente fala sobre as diferentes profissões, a gente dá um enfoque em avaliações externas, então, assim, concursos públicos, vestibular, porque, assim, galera, a realidade nossa é uma realidade tão diferente desses meninos, só para vocês terem uma noção, eles não sabem nem como, a gente fala isso, é até, assim, inacreditável, mas vários alunos não sabem nem como que entra numa faculdade. Como que faz para ser um aluno de faculdade? Eles não entendem o que seja vestibular, eles não têm uma noção do que é o Enem, do que o Enem possibilita, eles não têm noção das várias formas que tem de pagamento da faculdade, né, para subsidiar a faculdade, né, de você entrar aí em alguns projetos, ProUni, esses projetos que financiam a faculdade, né? Então, assim, eles não têm noção disso nenhuma. Eles não têm noção, por exemplo, que para você ser formado em determinadas áreas, você precisa de passar por uma faculdade. Eles não têm noção, né? Por quê? Porque a realidade da vida deles são só trabalhos de nível mais baixo, que não necessitam de formação nenhuma, né? Aqui na nossa região, essa região aqui da escola, o que mais tem, galera, são os alunos que trabalham em supermercado. Muitos, né? São os alunos que trabalham... Então, assim, a realidade da vida deles é essa. Às vezes, se você mostra uma perspectiva de que aquilo não está tão distante dele, ele começa a enxergar as coisas de forma diferente, né? Então, assim, eles começam a enxergar aqui também, o curso superior, ele não é obrigatório para determinadas profissões que são de sucesso. Eu não sei se eu dei o exemplo aqui nessa turma com vocês, mas a gente teve uma aula que a gente falou muito sobre a profissão de marceneiro. Aí eles falam assim, para ser marceneiro tem que ter curso superior?
Aí a gente foi falando sobre isso, né? O trabalho do marceneiro, quem faz móveis planejados, como que é essa noção que ele tem de trabalhar com a madeira, mas para fazer o desenho da madeira, hoje a gente está usando tecnologia, então tem que ter noção de computação e tal. Então, assim, é uma amostragem mais ou menos nesse nível, tá? E a aula é bem tranquila, a aula é bem de boa, e obviamente, né, o professor Eders vincula as profissões mais relacionadas às áreas da saúde, né? Então, por exemplo, eles perguntam, professor, como é que é dentro da faculdade? E lá no Afonciano, que trabalha direito, pedagogia, tem laboratório? Que jeito que estão os laboratórios? E lá na FUC, como é que são os laboratórios? Então, assim, são essas noções que a gente pensa assim, nossa, gente, que coisa mais simples, né? Mas é o que eles não sabem. E é o que a gente precisa de trabalhar com eles, né? Essa valorização, esse querer fazer uma prova de Enem. Você tem que laçar os meninos, gente. Você tem que pegar a gente, vamos fazer a prova do Enem. Você não sabe o dia da manhã, que às vezes você vai aproveitar essa nota, entrar na faculdade e tal. Aí a gente dá essa possibilidade para eles, tá? Então, assim, só para vocês terem essa noção, só para a gente terminar essa parte aqui dessa matriz, eu tenho aqui, né, as outras disciplinas que são divididas em outras séries, tá? Então, eu tenho aqui na segunda série, ele já tem outras disciplinas, tá? E na terceira série, ele tem essas disciplinas aqui, que é o Projeto de Vida, e aí tem uma dessas duas aqui, tá? Tem uma disciplina aqui, em todas essas séries, que ela não está entrando. Eu não sei falar para vocês, porque se a gente for contabilizar aqui, ó, as disciplinas que são comuns, dá o quê? 22 aulas, né? Então, aqui está dando 22, 23, 24, 25. Então, uma dessas disciplinas aqui não está entrando. Aqui do mesmo jeito. 22, 23, 24, 25. Alguma não está entrando. E aqui está certinho, ó. Aqui na terceira série está certinho. Não, mentira, porque estava baixo aqui. 23, 24, 25. Então, uma dessas também não está entrando, tá certo? Mas aqui, o que é importante vocês entenderem é que agora o ensino médio, de acordo com as novas propostas curriculares, isso eu acho que é importante vocês até anotarem, de acordo com as novas propostas curriculares, tá o quê, galera? Tá existindo as disciplinas que são eletivas. O que são essas disciplinas eletivas? São disciplinas profissionalizantes, são disciplinas que discutem temas e mensagens, conteúdos relacionados à vida do aluno, né? Isso, galera, não foge ao objetivo que é o ensino médio, né? Se a gente for buscar lá novamente, na nossa última aula a gente falou sobre o objetivo do ensino médio, a gente viu que existe uma necessidade do ensino médio de preparar para a vida, de preparar para a profissão, e aqui não é diferente. A ideia da BNCC é muito boa. Se a gente for pensar bem, falar assim, poxa, professor, mas não é ruim, não. Não, de forma nenhuma, né? O que a gente precisa de ficar atento é em relação, assim, à grande variedade de disciplinas eletivas. Que, por exemplo, se um aluno sai de um lugar e vai para outro, talvez ele não veja essa continuidade da disciplina. Então, assim, eu faço essa crítica, né? Que precisa de ter, nessa flexibilização curricular, essa possibilidade aí da gente seguir uma lógica, né, de termos uma lógica de pensamento nessas disciplinas eletivas, tá? Para ter essas disciplinas eletivas, alguma tem que cair, né? Alguma tem que cair. Então, vocês vejam aí que sempre a bola da vez são as disciplinas com carga horária reduzida, que no caso, educação, arte, entendeu? Então, é isso, a gente precisa de estar antenado, atuante na escola, para que não aconteça somente com a educação física. Ficou claro, pessoal, essa parte aqui? Claro. Você pode repetir o que você falou que era para nós anotar? Que agora,
o ensino médio, de acordo com a nova BNCC, nos traz a flexibilização curricular. Nos traz a flexibilização curricular. O que seria essa flexibilização curricular? São as várias opções de disciplinas eletivas. Então, aqui, ó, disciplinas eletivas. Eletivas no sentido de eleger. Eu estou elegendo essa disciplina. Todos entram no consenso e vão eleger uma determinada disciplina, certo? Então, é a eleição de disciplinas específicas. É como se fosse, gente, quem está aqui, acho que é a Cíntia e o João só, né? Só está a Cíntia e o João aí, que já é graduado. Quando vocês chegam lá no finalzinho dos semestres, 7º, 8º período, vocês têm aquelas disciplinas, a gente chama de disciplinas optativas. Não sei se vocês sabem disso. É uma optativa. Ah, professor, então eu vou ver uma optativa. Sim, você vai ver uma optativa. Essa disciplina tem a possibilidade de mudar o seu tema? Sim. Lá no 7º, 8º período, vocês têm algumas disciplinas que a gente chama de optativa. Então, se o grupo de alunos reúne e fala assim, a gente está pensando no semestre que vem, mudar o tema dessa disciplina optativa. Qual que a gente quer? Aí eles vão mostrar para vocês as variedades de disciplinas optativas, tá? Então, tem um monte de disciplina optativa que vai de acordo com a realidade da turma. Isso acontece na faculdade. E agora, também está acontecendo no ensino médio. Essa é a grande diferença que a gente vai ter com a nova BNCC. Então, só para a gente fechar esse assunto. Gente, o que é que tem de diferente de acordo com a BNCC lá no ensino médio? O que é que vocês vão responder? A flexibilização curricular, com a entrada de disciplinas eletivas. Ponto. Entenderam? Ficou claro? Aí. Fechou? Sim, sim. Então, assim, o que eu acho que precisa de ficar... Não acabei não, viu, gente? Ainda tem mais coisa para a gente falar. Bora lá. O que eu acho que fica mais claro para a gente entender nesse processo é, assim, a matriz curricular. A gente tem a matriz curricular, certo? Essa matriz curricular, o que a gente precisa de ficar atento nela? Em relação à nossa carga horária, o que define a nossa vida profissional dentro da escola, gente, é carga horária. Carga horária. Porque às vezes a gente vai pensar assim, poxa, como que eu vou trabalhar no bacharelado? É pelo número de alunos, normalmente, né? Normalmente é pelo número de alunos, quando o trabalho é personalizado. Se eu estiver mentindo, Cíntia e João, vocês me corrijam. Mas pelo bacharelado, normalmente é pelo número de alunos que você tem. Ah, eu tenho tantos alunos personal, quando o trabalho é personalizado. Ou então, quando você é contratado para uma academia, você tem uma carga horária fechada. Né? Essa é a minha carga. Eu trabalho de manhã e de tarde, ponto. Na escola, a noção ela é diferente. A noção ela precisa ser estabelecida de acordo com o número de aulas que é possível você dar em uma turma. Isso, infelizmente, já é fechado. Né? Já está fechado. Assim, é tantas aulas que você pode dar em tal turma. Né? No ensino fundamental, são 2 aulas que você pode dar. Então, essas noções a gente precisa de compreender, tá? A gente precisa de ter essa noção. Vocês, já nesse andar da carruagem que vocês já estão, tem alunos aqui de 3º e 4º período, vocês já têm que ter com bastante clareza essa definição. Professor, eu quero ser um professor de escola na licenciatura com a carga horária de 28 aulas. Porque aí você coloca no papel. Vou colocar no papel, isso aí a gente já fez, gente, eu só estou retomando com vocês. Talvez vocês não lembrem, que a gente falou, acho que foi só em uma aula. Vou colocar no papel aqui, só para vocês entenderem. Se eu falo para vocês que vocês podem dar, que existe agora 5 aulas por dia, né, gente? Das 7 às 11h25.
Quantos dias na semana tem aula? 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, se eu tenho 5 dias com aula e 5 aulas por dia, 5 vezes 5, 25, tá? Então, vocês precisam já de pensar num planejamento. Por exemplo, eu quero trabalhar na licenciatura, eu quero trabalhar só meio período. Tem jeito? Se você fizer 28 aulas, não tem jeito. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar todos os dias de manhã e um dia você tem que trabalhar 3 aulas, pelo menos. E um dia à tarde ou um dia à noite, não sei. Eu estou supondo aqui. Então, você trabalha todos os dias de manhã, carga fechada, que vai te dar quantas aulas? 25 aulas. E um dia à tarde, que você vai dar 3 aulinhas, até no horário do recreio você já está liberado, e aí você vai trabalhar onde você quiser. Você vai para o bacharelado, você vai dar suas aulas de personal, você vai trabalhar na academia, você vai fazer, vender o corpo, vai fazer o que vocês quiserem, tá certo? Então, essa lógica vocês precisam de já ter na cabeça e saber como que se estabelece a carga horária de um professor, para saber o tanto que vocês vão trabalhar. Essa é a lógica, beleza? Você me chamou? Sim. E como que funciona na educação infantil? Na educação infantil, ela funciona assim, em formato mais de horas. Mais em formato de horas. Então, por exemplo, vamos pensar numa empresa. Para você trabalhar numa empresa 40 horas, você tem que trabalhar naquele horário padrão. Por exemplo, das 8 às 12, das 14 às 16, não é? Mais ou menos assim, né? Então, na educação infantil, eles têm muito essa temática de trabalhar com horas, com carga horária fechada. Então, assim, ela não foge o padrão. O único padrão que foge é daquela carga que eu coloquei para vocês, de carga horária aula. Aquela questão assim, 28, 14, 28, 21. Isso na educação infantil não tem. Na educação infantil tem o quê? 20 horas, 30 horas, 40 horas. Entendeu? Então é mais ou menos essa lógica para a gente entender na educação infantil. Por que que não tem 28 aulas, professor? Por que que não tem 21 aulas? Porque o professor de educação infantil, ele não troca de aula, né, gente? Ele é o professor único da turma. Então, ele não fica trocando de aula. Ele fica a manhã inteira dentro da sala. Ele fica a tarde inteira dentro da sala. Entendeu? Então, essa seria a lógica aí, tá? Entendi. Deixa só o que a gente está falando. Eu vou abrir rapidamente aqui, gente. O quadro aqui de tabela. Só para vocês terem uma noçãozinha de valores, só para a gente retomar aquela questãozinha, já que a gente falou de carga horária. Rapidinho, tá? Compartilhar a tela com vocês aqui rapidinho, só para a gente ver aqui, para a gente já... Essa tabela, gente, facinho de achar, tá na internet, viu? É só vocês colocarem lá a tabela salarial do Sintego. Ah, mas tem que ser do Sintego, do sindicato e tal. Sim, pessoal, porque a gente teve uma conquista muito boa
a gente que eu falo, nós professores, de uma forma geral, da licenciatura, é de termos aprovado lá no governo federal o piso salarial. Então, o piso salarial estabeleceu uma uniformidade nos valores de recebimento de professor, tá? Então, a gente tem aqui, ó... Não, mentira, não é aqui não. Sintego, né? É, do Sintego. Certo. Aqui, tá aqui, tabela. Tabelinha do Sintego, vocês acham facinho essa tabela? Assim, para vocês analisarem com o tempo, entendeu? Então, professor permanente, quadro de professor efetivo, tá, gente? Que é o que vocês serão. Vocês vão passar no concurso, vocês têm que fixar isso na cabeça de vocês. Querer é poder, tá? Então, eu tenho aqui um quadro que vocês vão acabar entrando. Eu não vou falar de P1 e nem de P2. P1 e P2 são profissionais da educação que já estão sendo extinguidos da educação, porque até antes da LDB, de 96, era permitido que professores sem formação superior pudessem assumir sala de aula. Então, a gente não tem mais essa possibilidade de professor sem o curso superior assumir. Isso eu estou falando quadro permanente, tá, gente? Ah, professor, mas eu conheço um fulano que terminou e foi contratado. Gente, contrato, né, contrato especial, aí tem várias situações políticas, às vezes o cara consegue um contrato, isso aí eu não vou entrar nesse mérito, não. O mérito eu vou entrar aqui no que é o correto, no que vocês almejam. É o professor P3, que é o professor formado, graduado, licenciado em Educação Física, e o professor P4, que é o professor graduado e com especialização. Ele é especialista, tá? Aqui a gente já teve esse reajuste, então, desse valor aumenta mais um pouquinho aqui. A gente tem, por exemplo, aqui a carga horária que eu falei para vocês, ó, 20, 30 e 40 horas, tá? Então, a gente tem essa noção, e depois vocês vão ver as letras, A, B, C, D. Isso aqui, de 3 em 3 anos, o professor pode dar entrada em certificados de cursos. Certificado de 120 horas, ele vai melhorando as letrinhas dele, tá? Então, de 3 em 3 anos, eles vão melhorando as letras. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o básico, tá, gente? O básico. Um professor, ele é somente graduado, ele não tem especialização e dá 28 aulas. 28 aulas, recebe por quanto? Por 40. O salário dele é de R$ 3.478. R$ 3.478, tá? Um professor, 40 horas. Agora... Qualquer professor? Hã? Qualquer professor de qualquer disciplina? De qualquer disciplina, desde que ele seja licenciado, né, graduado, licenciado. Não tem essa variação, né? Não, não tem não. Então, qualquer professor, né, o que vai diferenciar é aquilo que eu falei para vocês, é a quantidade de turmas. Quantas turmas que você vai ter para você receber esse valor, entendeu? Então, essa questão de carga horária e preço é igual para todo mundo, tá? Só para vocês terem uma noção, tanto que o professor, ele precisa de sempre buscar melhorar. Só para vocês terem uma noção. Eu tenho professor, quando eu trabalhava ainda na parte de gestão, lá dentro da secretaria, era na área da educação física, mas a gente via isso acontecendo. A gente vê, pessoal, professor aposentando, depois de mais de 30 anos de trabalho, aposentando desse jeito aqui, ó, 40 horas, 3.478. O professor, ele aposenta sem nunca ter dado entrada em nenhuma letrinha. Isso aqui é básico, gente, 120 horas de curso dentro de 3 anos. Olha só onde que ele vai parar. Os 3.478 vira R$ 3.917. E como dá entrada nisso, Anderson? Como é que a gente consegue dar entrada nesses diplomas? Como é que a gente dá entrada nisso para subir as letras?
No município, tanto no município quanto no estado, tem um departamento, tem os departamentos. No estado, existe um departamento que chama Departamento de Direitos e Vantagens, que é onde você tem todos os benefícios que são possíveis, que é o local, por exemplo, que você dá entrada na sua aposentadoria. Onde que você dá entrada na aposentadoria? Lá no Departamento de Direitos e Vantagens, entendeu? Município também tem isso, todos os municípios têm esses departamentos, onde você dá essas entradas, tá? Certo. Então, olha só. Oi. Mas, professor, Pode tipo falar. assim, o senhor explicou, acho que quando a gente estava fazendo ensino fundamental, que é, tipo, tem um tempo que é de tempo em tempo, que você não pode, tipo, acrescentar um título novo de, tipo, fiz agora e acrescentar As letras, elas são de 3 em 3 anos. Entendeu? Então, eu dei entrada esse ano, 2020. Eu só posso dar entrada em 2023, 2026, 2029, entendeu? Então, essa é a lógica. É isso? Essa é a sua pergunta, Felipe? Sim, era só para saber o tempo mesmo. Ah, tá. Então, é de 3 em 3 anos. E aí, a gente tem uma outra progressão, que a gente fala que é a progressão mais, que a gente ganha melhor ainda, que é a vertical. Essa aqui é a progressão horizontal, tá? E essa progressão vertical é onde você dá entrada, por exemplo, na sua especialização. Você se tornou um especialista, você dá entrada, você virou um professor P4, e aí o seu 3.478 vai virar o quê? 3.922. E a noção que a gente tem que ter disso, pessoal, é que esse valor, ele é incorporado no seu valor, no seu salário base. O que é isso, salário base? É o mesmo salário que você vai receber a vida inteira até você se aposentar, tá? Essas letras, elas são incorporadas no seu salário base. Então, por exemplo, um professor que é especialista, 40 horas, que ele vai dando entrada em letra, ele começou lá básicozinho, com 3.478, os 3.478 pode virar 4.416. Agora eu vou para o grande absurdo. Depois disso aqui, a gente tem uma outra possibilidade, que ela não está nem nessa lista aqui, mas é a questão do professor mestre. O professor é mestre, esse valor aqui, ele aumenta mais 30%. Então, quem tiver calculador aí, vai pegar esse valor aqui, ó, de R$4.000. Pega R$4.000 e aumenta mais 30% de R$4.000. Quanto que dá, por favor? Mais 30%. Vocês façam a conta para mim aí, que eu tô com preguiça de fazer essa conta. 4.000 mais 30% dá quanto? 5.200? Fez as 5.200. Bora, Cinco- Cléber. Falar alto. Hã? É porque meu fone é baixo. Dá quanto, gente? 5.200 mesmo. 5.200. 5.200. 5.200, entendeu? Então, olha só. Quando a gente pensa assim, poxa, mas eu vou começar com esse salário e eu vou terminar com esse salário? Não, gente, vocês não terminam com esse salário, né? Então, só para a gente ter essa ideia, essa noção de que o negócio é bom, o negócio é garantido, basta a gente querer fazer, tá? Aí, algumas perguntas também para vocês terem a noção. Onde que você está, gente? Tá perdido aqui. Uma outra pergunta também para vocês terem uma noção. Professor, mas em escola particular, em ambiente privado, existe isso também? Gente, tem demais, tem demais. Por exemplo, eu trabalhei durante 8 anos no Afonciano. Aí eu saí do Afonciano porque minha carga horária não dava para conciliar mais do Afonciano com a faculdade. Aí eu pedi para sair do Afonciano. No Afonciano, eles pagavam, a gente chama de anuênio. A cada ano que você estava na escola, eles aumentavam uma porcentagem no seu salário. Então, assim, era algo muito bacana. Mas por que eles fazem isso? Porque isso vale nota para o MEC. Então, por exemplo, a faculdade que valoriza, né, que tem planos de carreira, a gente chama isso de plano de carreira.
que tem plano de carreira, o MEC acaba atribuindo uma nota boa para a faculdade. Isso é importante, a faculdade valorizar isso aí. Então, a nossa profissão, ela nos possibilita isso, tá? Ela nos possibilita isso. A gente tem até outras vantagens, eu não sei, eu tenho até que estudar como que vão ser essas novas leis trabalhistas aí, mas a gente tem aí uma possibilidade, por exemplo, na educação, o professor ele pode ter várias aposentadorias, várias que eu falo assim, a gente pode ter mais de uma aposentadoria. Então, por exemplo, eu posso aposentar pelo Estado e posso aposentar pela CLT, né? Eu posso ter essas duas aposentadorias. Então, o professor ele é uma das poucas profissões que até então podia ter essa dupla aposentadoria. Então, assim, é bacana, é interessante que a gente valorize, que a gente corra atrás, sim, de um concurso público, que queira mesmo entrar aí, para poder ter uma garantia nesse processo aí, né, de ter um concurso e uma estabilidade financeira mesmo nesse processo, tá bom? Gente, já são 15h17, eu vou fazer só uma amostragem para vocês, só para a gente dar uma retomada, e vou deixar para vocês como aula gravada, aquelas atividades que a gente começou há 2 semanas atrás. Vocês se lembram que eu fiz a divisão dos grupos? Né? Então, eu tenho aqui o grupo da Stephanie e do Fernando, Gustavo e Cleverton, D'Angelo e Watson, Calixto e Hélida, Felipe e Vitor Hugo, João Guilherme e Cíntia, Klemer e Adriana. Tem até que ver como é que vai ser, porque o Klemer não participando das aulas aí fica difícil. O Pedro e o Marcos Reis. E aí a gente fez uma divisão de que cada grupo ia ficar responsável pelo quê, gente? Um tema. Pelas diferentes competências, né? Então, assim, eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu abro aqui. Fernando, você faz falta aqui nesse notebook, viu? Aí eu abro o negócio, cara, aí ele fala assim pra mim, não está respondendo. Aí de repente ele começa a responder. Dá pra trocar mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ellison. No caso, o professor que é concursado e o CLT tem diferença salarial ou também não tem a mesma coisa? Repete, o Calixto, que eu não entendi. Por exemplo, um professor concursado, ele consegue ter uma diferença salarial do carteira assinada ou não? É sempre a mesma coisa? Existia uma diferença salarial, existia sim. Antes de ter a lei do piso salarial, existia grandes diferenças. Existe uma discrepância muito grande salarial no Brasil. Sim. Hoje a gente tem um padrão, algumas escolas particulares usam como referência a educação pública, tá? Algumas escolas particulares. As escolas particulares com maior renome, as escolas mais caras, aí elas têm um valor diferenciado de acordo com o acordo que ela faz com o professor, entendeu? Então, por exemplo, daí eu fazer uma contratação de um professor top, que vai levar aluno para a minha escola, principalmente isso acontece muito nessas escolas de cursinho, né? Então, elas pagam valores altíssimos para o professor, entendeu? Mas, normalmente, Calixto, existe um padrão, tá? É o que a gente chama de piso salarial. Existe um piso salarial que é um padrão. O que vai diferenciar as vantagens. Exemplo, o que a Prefeitura de Goiânia tem de diferente do Estado? Lá eles pagam pelo deslocamento. Então, às vezes o professor dá aula numa escola de difícil acesso. Aí eles têm lá um valor, salário difícil acesso. Aí eles têm um valor que dá para o professor esse difícil acesso, entendeu? No Estado, todos os professores
todos os funcionários da educação recebem R$ 500 de auxílio alimentação. R$ 500. Então, por exemplo, nesse valor ali que vocês viram, acrescenta mais R$ 500 que é o auxílio alimentação. Então, é uma vantagem. Só que, aí onde as pessoas precisam de entender, esses R$ 500, eles não são incorporados no salário base. Eles não são. Ou seja, quando você aposenta, você vai receber auxílio alimentação? Não. Entendeu? Então, essa seria a lógica para a gente entender o que é salário base, piso salarial, tá? Mas é fácil de entender, é só a gente pegar essas informações. É porque como a gente convive muito com isso, acaba ficando fácil de explicar, entendeu? Vamos lá, então, olha só. Eu só vou repassar com vocês aqui. A gente falou sobre os objetivos do ensino médio, certo? Falou muito sobre os objetivos do ensino médio. E a gente passou para essas dimensões, tá? Na aula gravada, eu estou falando com vocês sobre cada uma dessas dimensões novamente. E eu estou trazendo para vocês alguns exemplos de como que vocês vão desenvolver os planos de aula de acordo com as dimensões, tá? Então, é como se fosse, mais uma vez, aquele termo que eu adoro usar, né? É como se fosse a receita de bolo mesmo, tá? Então, eu estou trazendo para vocês algumas receitas de bolo para que vocês compreendam, tá, professor, como que eu vou trabalhar? O que que eu tenho que fazer? Porque eu acabei recebendo algumas dúvidas na internet, no WhatsApp, relacionadas a isso. Professor, eu não estou sabendo ainda o que eu vou fazer. Então, assim, com essa aula gravada que vocês vão receber, vocês vão ter essa noção, tá? Então, fiquem atentos. Quando eu disponibilizar para vocês, fala assim, gente, a aula gravada sobre as dimensões, tá lá na plataforma, se liga, porque a partir desse momento, vocês já estarão liberados para fazer o trabalho. Por enquanto, professor, tem trabalho para entregar? Não, gente. Enquanto vocês não terem essa aula dessas dimensões e terem o modelo para seguir, vocês não têm trabalho. A partir do momento que eu liberei, eu já vou deixar o acesso para vocês lá. Entrega do plano de aula, tá certo? Então, só para vocês terem essa noção aí das dimensões, cada grupo está responsável por uma dimensão, tá? E aí vocês vão fazer a aula de vocês de acordo com essa dimensão. Entenderam, gente? Correto? Certo. Certinho. Gente, então, para mim, hoje já encerrei. Estou indo para a faculdade para liberar algumas coisinhas para vocês. E é isso aí. Tem a galera do handball também, que eu tenho que... Vou liberar lá também para vocês, a galerinha do handball aí, do quarto período, que está comigo também. Já vou liberar para vocês. Futebol, né? O Calixto, a Hélida. Nós. Tá aí? Eu já liberei o futebol lá, vocês viram, né? Já pode cantar, né? Beleza. Na sala de vocês já está liberado. Então, hoje eu vou correr com essa parte aí para liberar o handball. Eu pensei que ia conseguir ontem à noite no handball, não consegui. Então, vou ver se eu já libero para vocês hoje ainda handball e a prática de ensino médio. Beleza, gente? Beleza. Deixa eu fechar aqui interromper a gravação. Galera, então é isso, no mais é só. Muito obrigado aí pela participação de vocês e fiquem com Deus. Falou, até Deus. Semana que vem, se Deus quiser. Falou, Edson. Falou. Falou, gente. Fique com Deus. Até mais.